E vamos lá. Bem, então esse é um pouco do nosso trabalho. A gente faz basicamente toda a montagem a gente mesmo. A gente não manda outras empresas fazerem montagens do foguete. Tudo é feito à mão pela gente mesmo. Algumas coisas são usinadas fora, claro, mas o projeto, toda a parte de projeto, algumas das partes estruturais são feitas pela gente. E os resultados estão aí. Todos os foguetes que foram mostrados aí foram foguetes que a gente fez. Que tem o selo da FBC Rocket Design. Bom, agora vamos falar um pouco sobre como o foguete funciona. E agora vem a parte um pouco mais complicada e também a parte que eu mais gosto. Principalmente porque já estou cursando um curso de engenharia aeroespacial, então para mim essa parte é a parte mais legal. Como um foguete funciona. Eu poderia usar essas fórmulas aí para tentar explicar algumas fórmulas de foguete. Se eu não me engano, tem uma fórmula de Navier-Stokes ali, mas eu não vou ficar explicando essas coisas mais complicadas para vocês. Vamos pular para a parte um pouco mais fácil, porque não é tão difícil de entender como um foguete funciona. A gente pode usar, por exemplo, as leis de Newton. Principalmente, um foguete vai funcionar, pelo menos a parte propulsiva de um foguete vai funcionar com a primeira e com a segunda lei de Newton. Desculpa, com a segunda e com a terceira lei de Newton. A segunda lei é aquela famosa lei da força igual a massa vezes a aceleração. Basicamente, então, eu não sei se vocês já viram isso, mas o que ela diz é: se você tem quanto maior o seu objeto, desculpa, quanto maior, quanto mais pesado, quanto mais massa você tem em um objeto, mais difícil é de deslocar ele. Então, para uma mesma força, você vai ter uma aceleração maior ou menor dependendo da massa daquele objeto. Então, imagina esse cara empurrando um carrinho de supermercado cheio e um carrinho de supermercado vazio. Ele aplicando essa força em um carrinho vazio, o carrinho vai ter uma aceleração maior e vai se movimentar mais. Se ele estiver cheio, ele não vai ter não vai ter a mesma aceleração, vai ser uma aceleração mais reduzida. Só que, além essa fórmula ser muito interessante na segunda lei, ela não é a mais interessante para entender como é que funciona um foguete. Porque, sim, ela a principal fórmula, a fórmula pelo menos mais lembrada dessa lei, quando eu escuto a segunda lei de Newton, mas a quantidade de movimento, próximo slide, Marta. A quantidade de movimento é a verdadeira chave de como um foguete funciona. É o grande princípio de um foguete. Como isso funciona? Bom, eu não, vocês já devem ter visto, eu não sei se vocês viram isso, se vocês já estudaram. A quantidade de movimento diz que em um sistema, a quantidade de movimento, a força vezes a massa de um objeto, se esse objeto ele interage com o outro, a quantidade de movimento de um objeto vai ser transferido para o outro. Então, massa vezes a velocidade de um é igual a massa vezes a velocidade de outro. Então, imagina essas duas pessoas em patinetes, se elas se empurrarem uma a outra, basicamente a velocidade resultante em uma, ela vai depender da massa dela e vai ser igual a massa e a velocidade da outra. Então, às vezes é um pouco complicado de explicar isso, é,
Mas, basicamente, se você tem um... funciona mais ou menos... Funciona mais ou menos. Funciona pelo mesmo princípio, né? Se você tem um objeto maior, um objeto com mais massa, ele vai ter uma aceleração e uma velocidade menor do que o outro objeto. E esse princípio é o princípio mais importante de um foguete. Próximo slide. Porque, basicamente, 90% da massa de um foguete é combustível. Então, imagina da seguinte forma: eu acabei de falar para vocês que quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. O que acontece num foguete? Basicamente, o foguete está jogando muita massa a uma velocidade absurda só para pegar um décimo da mesma massa que você jogou para fora e lançar para o espaço. Então aqui temos um foguete Soyuz, 90% da massa de um foguete Soyuz 2, que é esse aí que vocês podem ver, é um foguete russo, mas se não me engano, mais utilizado hoje para fazer lançamento de satélites pela União Europeia também e pela Rússia. 90% da massa dele, dos 312 mil quilogramas desse foguete, são lançados para baixo, para a direção do chão. Lançando tudo isso a uma velocidade muito absurda, você movimenta o foguete justamente para a direção oposta. E essa é a terceira lei de Newton, se eu não me engano. Toda ação gera uma reação igual e oposta. Então, a massa que você está lançando para baixo vai empurrar o seu foguete para cima. E como a massa do foguete, a massa que você está lançando é menor, você está acelerando esse resto do foguete a uma velocidade absurda. Por isso que às vezes você vê que o foguete chega a 6 mil, 7 mil quilômetros por hora, porque é realmente quantidades absurdas. Então, só para ficar um pouco mais fácil de entender, vai passando um pouquinho aí, você vai entender, Humberto. Passa mais 2. Para você mandar um Fusca para o espaço, você precisa mandar, então, 10 Fuscas para baixo, para a Terra. Você precisa queimar 10 Fuscas em combustível. Seria mais ou menos essa proporção. Então, para você lançar esse Fusca, você tem que jogar com tudo para baixo 10 Fuscas. Seria mais ou menos esse o princípio. Próximo slide. Tá. Mas como a gente faz para acelerar esses gases, para jogar eles para fora do foguete? Bom, você tem um motor. O motor de foguete ele pode ser uma coisa meio complicada de entender, porém existe um utensílio que a gente sempre utiliza no nosso dia a dia e que basicamente tem o mesmo princípio de um motor de foguete, que é uma panela de pressão, a famosa panela de pressão que traz o nosso feijão de todo dia. Ela basicamente os princípios que você tem um motor foguete são os mesmos princípios que você utiliza para uma panela de pressão. Próximo slide, Humberto. Então, basicamente, vai passando, deixa esse slide no último detalhe. Deixa aí, perfeito. Não. Deixa aí, perfeito. Volta um, melhor. Só para explicar um pouco esse princípio da pressão e da temperatura. Basicamente, na panela de pressão, o que você quer é cozinhar os alimentos. Como você quer cozinhar os alimentos, você quer uma temperatura maior, distribuída pela panela toda, correto? Para você conseguir fazer isso, você simplesmente fecha a panela, deixa ela cozinhar e aumenta a pressão dela. Porque quando você tem um ambiente fechado, quanto maior a pressão desse ambiente, maior será a temperatura. E com isso você cozinha os seus alimentos de uma forma bem rápida. O motor de foguete funciona pelo mesmo princípio. Porém, o que você quer é exatamente o oposto. Você quer uma pressão bem grande. Você quer a maior pressão possível. E como você faz isso? Num ambiente fechado, colocando a maior temperatura que você conseguir dentro do motor. E a forma que você faz isso é queimando um propelente, que seria, vamos dizer, a queima ideal, o oxidante, mas o combustível reagindo quase que numa mistura estequiométrica. Então, são queimas que chegam a 3.000 graus Celsius, por exemplo. É realmente uma temperatura bem elevada. Não é uma panela de pressão.
nesse sentido, né? Porque 3.000 graus, eu acho que nem a temperatura do fogo da sua casa chega a 3.000 graus nos pontos mais quentes. É, então, e uma panela de pressão também não vai chegar uma panela de pressão, acho que tem 1/10 da pressão que você tem dentro de um motor. Mas, Pedro, vocês podem perguntar, para que você quer aumentar a pressão? Para quê? Por que você tem que conter aquela pressão ali, né? Bom, vocês viram aquele cone que você tem atrás de um motor de foguete? Esse cone aí, ele é chamado de bocal supersônico. Basicamente, ele é uma espécie de máquina que vai transformar toda a pressão. Vai para o slide agora, deixando na última parte. Ele vai transformar toda aquela pressão contida dentro do motor em velocidade. Ele justamente converte toda aquela energia contida, aquela energia potencial do gás, em energia cinética e joga toda a massa de propelente para fora em uma velocidade muito elevada. E com isso você consegue essa quantidade de movimento bem alta. Quanto maior a velocidade que você joga a sua massa para fora, maior vai ser a quantidade de movimento. E como você teria um sistema interagindo com o outro, o resto do foguete vai subir uma velocidade cada vez maior. Então, basicamente, assim funciona a propulsão de um foguete. Próximo. Alguns outros sistemas do foguete, você tem uma. Como vocês viram, existem 5 outros departamentos na equipe. Você tem a carga-paga, que vai ser responsável pelo experimento, ou justamente, literalmente, pela carga-paga do foguete, que é o que você. A sua missão, por que você leva um foguete para o espaço, normalmente para um satélite, a gente tem alguns experimentos um pouco, não para não para subir até o espaço, né? A gente sobe com o foguete até 3.000 metros. Existem experimentos e carga paga é quem vai se responsabilizar por isso. Departamento de eletrônica, a eletrônica do foguete, ela vai comandar, ela vai fazer todos os comandos eletrônicos necessários em um foguete. Então, se você tiver, por exemplo, uma parte móvel, se você tiver empuxo vetorizado, não sei se vocês viram o motorzinho da SpaceX, que ele se move, né, para você ter um fluxo direcionado de gás. E também a ativação do paraquedas também é feita pela eletrônica. Tudo que envolve eletrônica embarcada, tudo que envolve esse software, que seria aviônica para nós, foguetrônica, é comandada pela eletrônica do foguete. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Não é para confundir carga paga com eletrônica. A eletrônica é específica do foguete, carga paga é a missão. Você tem o departamento de recuperação, então, que vai acionar um paraquedas quando o foguete detecta o apogeu, que é justamente quando ele começa a detectar que a pressão está aumentando, né, porque o foguete está caindo. Quando ele detecta essa variação, ele abre um paraquedas. Acionado o paraquedas, o foguete consegue voltar em uma velocidade bem menor do que a velocidade que ele teria em um voo balístico. Voo balístico seria quando o foguete só sofre interferência da atmosfera e dos efeitos da gravidade. Falando nessas duas forças, como você também é muito importante destacar o outro princípio do foguete, que seria o princípio da aerodinâmica. Para isso, você tem um sistema todo, que é o sistema de estruturas e aerodinâmica, que vai tratar justamente dos efeitos aerodinâmicos que você tem em um foguete. Bom, perfeito. Gente, essa parte que eu queria explicar para vocês, ficou alguma dúvida? Normalmente essa parte é um pouquinho mais complicada. Eu mexi no computador aqui para ver se eu ajeitava minha câmera. Podem abrir o microfone se vocês quiserem perguntar, ou vocês podem perguntar pelo chat também. Nenhuma dúvida? Que bom. Queria saber mais sobre os componentes do combustível. Os componentes do combustível. Victor perguntou isso, correto? Correto. Bom, Victor, você sabe como é que funciona a combustão? Uhum. Você
sabe que você então precisa de um combustível e de um oxidante. Sim. Perfeito. Então, basicamente, o propelente, o dito propelente, vai ser justamente essa mistura de combustível e de oxidante. Basicamente, existem várias formas de fazer essa propulsão. A que eu estou explicando aqui, pelo menos, é uma propulsão chamada propulsão química, que vai ser justamente quando você tem essa queima quase que estequiométrica, quase que perfeita, de uma mistura de combustível e de oxidante. Dentre as coisas que você pode utilizar como combustível, por exemplo, estão parafina. Sim, parafina, aquela que você usa em vela, você pode usar como combustível. Você tem butano, metano, todos esses hidrocarbonetos que a gente chama, né? Na parte de oxidante, você tem oxigênio, você tem óxido nitroso, você tem, enfim, vários elementos aí que você pode utilizar como oxidante. A ideia, quando você projeta um foguete, é você ter o maior rendimento entre o combustível, entre a queima do combustível e do oxidante. Existem vários fatores que determinam isso, e dependendo da missão, dependendo da localização que você se encontra, da disponibilidade desses combustíveis, um vai ser melhor que o outro. Aí é um trabalho que a gente chama um trabalho de engenharia, né? Que seria tipo qual que é a melhor nessa situação específica. Então, se você der uma olhada em tabelas de combustão, você vai ver que normalmente as queimas entre, por exemplo, oxigênio e, se não me engano, oxigênio e hidrogênio, a combustão de oxigênio e hidrogênio, ela é a combustão perfeita, né? Que é que forma água pura. Você pode fazer uma combustão entre os dois, eles vão reagir, vão ter, se eu não me engano, a maior temperatura de combustão, maior pressão. Só que tem um problema. Hidrogênio é um gás, por exemplo, que é muito pouco denso. Então, para você transportar hidrogênio em um foguete, você vai ocupar muito espaço, inclusive e você também, inclusive, vai ter que aumentar o peso do foguete para armazenar todo aquele combustível. Então, existem esses probleminhas. Nunca existe uma coisa muito perfeita. Nunca existe o perfeito. Existe algum problema. Nunca achei. Sim. Eu nunca achei que o problema de usar hidrogênio como combustível era que literalmente ele era leve demais. Pois é. Por ele ser leve demais, por ele ser justamente assim, não é porque ele é leve, é porque ele é pouco Sim, sim. denso. Sim, sim, sim. Então é muito difícil de você armazenar ele em um compartimento bem compactado. Então você ocupa muito espaço no foguete e você acaba aumentando o peso dele ao invés de diminuir, que é o objetivo principal quando você utiliza hidrogênio. Bom, alguma outra pergunta? Eu tenho uma dúvida. Pois não? Então, você falou que vocês só mandam o foguete até 3.000 metros, certo? Certo. E, tipo assim, quando vocês vão fazer esses cálculos para mandar o foguete para cima e vocês querem delimitar um limite maior ou menor, vocês tiram peso, aumentam o combustível? Como que faz para delimitar até onde o foguete vai? O que você falou e muito mais. Assim, é bem complicado fazer é bem complicado responder essa pergunta, porque basicamente a gente tem que mexer em todo o foguete, todo o projeto do foguete, para você conseguir uma precisão um pouco maior na altitude. Como a gente falou, a gente participa de competições, e justamente as competições que a gente participa, elas vão julgar justamente essa precisão que você chega em uma determinada altitude. Então, se a competição é para 3.000 metros, você tem que chegar o mais próximo possível daqueles 3.000 metros. Se eu não me engano, o Angra, ele chegou a 3.048 metros. Tipo, uma diferença só de 50 metros. Porém, essa diferença é tudo que você tem para ganhar o PRD em uma competição, por exemplo. Então, assim, para você alterar, se você altera um pouquinho o peso do seu foguete, você já pode estar alterando, sei lá,
10, 20, 30 metros que pode fazer toda a diferença para a sua missão. Inclusive, quando você lança foguete para o espaço, normalmente você tem esse problema. A carga paga tem que estar bem perfeita, assim, bem alinhada com o foguete, senão pode haver um desbalanço aí e o foguete já não voa que nem você gostaria. Então, respondendo a sua pergunta, tem que mexer em tudo. não tem como sair muito disso. Alguma outra? Entendi, obrigada. Trajan, Sim? mandaram uma dúvida no chat. Ok, deixa eu ver. Já aconteceu de dar ruim no combustível alguma vez? Por falta de estudos ou por alguma coisa assim? Sim, mas não foi por falta de estudos. Basicamente, combustível, aliás, propelente é uma coisa muito perigosa. A gente mexe. As equipes, normalmente, a equipe universitária mexe com um tipo de propelente chamado propelente sólido. Os foguetes que são mandados para o espaço normalmente mexem com propelente líquido ou propelente híbrido. Qual que é a diferença desse tipo de combustível, por exemplo? O sólido ele vai ter oxidante e combustível misturados em um grão sólido juntos. Então, assim que você acende assim que você coloca fogo naquele blocão de propelente, ele já acende. Isso é muito perigoso. Apesar de ser muito fácil de você fazer esse tipo de propelente, ele é muito perigoso de se lidar. Então, você normalmente só confecciona ele quando você está muito perto da competição. E assim, eu não vou citar o caso porque eu acho que nem teve tantos problemas assim, mas já ouvi de equipes que se acidentaram. Algumas universidades até limitaram um pouco um pouco os trabalhos dessas equipes que se acidentam, justamente porque é muito perigoso. Eu vou confessar dessa forma. Não é uma coisa. Você sempre tem que estar muito atento a manuais de segurança, instruções da própria AEB, a nossa Agência Espacial Brasileira. Eles fornecem dados, fornecem procedimentos de como manipular essas coisas. Então, se deu ruim, mas no nosso caso não foi nada demais. Porém, algumas outras equipes deu alguns problemas maiores. Infelizmente, não teve nenhum problema sério, absurdo, mas é sempre bom estar atento com o que a gente faz. Mais alguma dúvida? Já aconteceu da ruim. Quantos erros tem que ter na hora da formação de um foguete para ele, na hora de decolar, ele explodir? Olha, não muitos, viu? Como eu acabei de dizer. Talvez eu não tenha deixado muito claro, eu acabei me cortando no meio do assunto. Você tem o propelente líquido e o propelente. Você tem esses tipos de mistura, né? A líquida, a híbrida e a sólida. A sólida, os dois ficam juntos, a líquida ficam em fases separadas, assim como a híbrida. Por que normalmente optam por essas outras duas opções? Basicamente porque ela é mais segura. Você está com o combustível e o oxidante separados. Então, você não tem como detonar eles enquanto eles estiverem separados. Agora, quando eles se juntam, aí você tem que tomar muito cuidado, que é justamente o problema de propulsão sólida, por exemplo. Que você tem os dois juntos já e a manipulação disso é um pouco perigosa. O que você precisa para o foguete, sei lá, explodir é simplesmente alguma coisa está errada na hora da combustão ou alguma coisa está errada na hora de transportar esses propelentes, esse oxidante, esse combustível. Assim que eles se misturam, é uma coisa muito perigosa. Trajan, eu acho que é legal comentar que, por exemplo, antes da gente lançar, a gente realiza alguns testes estáticos, como você. Vou falar no vídeo, só para mostrar essa parte, que realmente é uma baita de uma preocupação, porque uma explosão dessas poderia não, é perigosa, e um teste estático é uma forma de você começar a avaliar se o acionamento, o período
de funcionamento do motor Exatamente, é o certo. perfeito. Vocês Então, podem ver, inclusive, que você tem aqueles parafusos, né? Parece que eles têm um padrão bonitinho, né? Mas nada daí é simplesmente bonitinho, por exemplo. Os parafusos estão dessa forma, por exemplo, dessa configuração, justamente porque a gente calculou que ali eles não vão ter, não vão, a tubeira do foguete não vai sair voando por aí. Então, testes estáticos são muito úteis justamente para testar como o foguete se comporta nessas condições extremas, porque assim que você acende o motor, você vai ter condições extremas. E aí um teste estático sendo feito, eu acho que esse aí era do Tupã. Dranhan, agora, onde o foguete cai depois? Onde o foguete cai depois? Pois é. A gente não tem... Basicamente, a gente não tem exatamente muito controle sobre isso. O maior controle que a gente tem é pelo meio da recuperação. Foguetes, existem foguetes que são muito avançados, por exemplo, os foguetes da SpaceX são foguetes que recuperam em uma plataforma no mar. Isso é tecnologia de ponta, que obviamente a gente não tem com o nosso orçamento, então a gente usa o bom e velho paraquedas. Basicamente, quando o foguete voa muito alto, a gente utiliza dois paraquedas, né? Primeiro um menor, que vai direcionar um pouco melhor o foguete e vai acelerar um pouco ele, para depois você acionar um maior. Porque se você imagina, se você aciona o paraquedas grande, lá em cima, lá nos 3.000 metros, se bate um vento ali e bate um vento ali, o nosso foguete vai sair voando, literalmente, vai cair, sei lá, quilômetros de distância do local do lançamento. Então, normalmente você tem esse controle um pouco maior quando você lança o foguete mais alto. Quando é 300 metros, a gente não liga. Eu já presenciei, por exemplo, um foguete sendo lançado que a gente lançou para 300 metros, ele caiu a mais ou menos uns 100 metros da onde a gente lançou. Então, normalmente a gente tem esse controle, normalmente você mede o vento, enfim, tem N fatores para você tentar minimizar quando você não tem esse direcionamento maior de onde o foguete vai cair. Alguma outra dúvida? Sim. Você tem projetos futuros de enviar foguetes além da atmosfera terrestre? Oficialmente não, mas a gente já tem o projeto. Tipo, ele basicamente é um projeto extraoficial da nossa equipe, que é o projeto Karma. A gente está pensando, ele é meio que uma idealização de como seria isso. Por que projeto Karma? Porque se você conhecer basicamente como funciona a, a ciência de foguetes, você vai ver que o nosso nome não é nem um pouco criativo. A linha de Karma é a linha que divide é considerado a linha que divide a atmosfera do espaço. Então, a partir do momento que você passa a linha de Karma, basicamente você pode falar que você lançou algo para o espaço. Então, sim, a gente tem esse projeto, a gente sabe mais ou menos como fazer, porém a gente precisa de mais orçamento e mais estudo quanto a alguns efeitos, inclusive efeitos atmosféricos que podem influenciar o voo desse foguete. Afinal de contas, se a gente lança um foguete para essa altitude, imagina se ele cai sem uma recuperação apropriada, por exemplo. Então, sempre tem que estar muito atento a todos os efeitos que podem influenciar esse tipo de lançamento. A gente não pode simplesmente chegar em uma cidade do interior de São Paulo, tipo São Roque, e simplesmente lançar ali um foguete que vai para o espaço. Não é assim que funciona. Aliás, inclusive, é por isso que você lança foguetes perto do oceano, porque justamente se der algum problema na hora dele ser lançado, ele cai, você pode voltar com ele para a Terra e ele cai justamente no oceano. E, já emendando com a próxima pergunta, essa eu fui dar uma confirmada. Tranja, não sei se você chegou a ler. O que aconteceu com o foguete da China que caiu uma parte aqui na Terra? Não sei se você chegou a ler essa notícia. É de semana retrasada. Eu vou confessar que eu não li exatamente o que aconteceu naquele lançamento. Porém, olha, é normal que aconteça esse tipo de coisa. É normal que um foguete tenha uma falha catastrófica.
Muitas equipes, quando a gente vai nessas competições, inclusive falha o foguete direto, sei lá, mais de 20%, 25% das equipes falha o foguete, porque é uma ciência que é muito extrema. A ciência de foguetes, a gente mostrou as formulazinhas fáceis para vocês, mas aquelas fórmulas, as fórmulas que a gente mexe mesmo, são aquelas da NASA, são aquelas um pouco mais parrudas. Tipo, a gente analisa como é que o fluido funciona em 3 dimensões diferentes. Imagina a mecânica dos fluidos avançada. Não tô me gabando, na verdade eu tô me lamentando, porque às vezes é bem chato mexer com essas fórmulas. Então, um foguete falhar é uma coisa completamente normal, porque é uma ciência muito extrema. O motivo daquela falha, eu não posso alegar nada, porque eu não vi o que aconteceu. Não li o que aconteceu no foguete da China. Eu só posso falar que, assim, se eu não me engano, uma estatística que foi dada uma vez é que 90% das falhas que acontecem em foguetes, falhas catastróficas, são causadas pela propulsão. Então, possivelmente tenha sido a propulsão, eu não sei. Infelizmente, o foguete caiu no oceano. Normalmente você tem sistemas de emergência para fazer o foguete cair no oceano para evitar dano material. Tranjan, eu vou te pedir um favor. Tem mais 2 perguntas, só que já tá dando 8 horas e a gente tem mais um conteúdo para mostrar. Você poderia responder elas pelo chat, por favor? Eu posso sim. Perfeito. Então, galera, eu acho que eu vou também. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu já vou ficando por aqui, pessoas. Eu vou responder as dúvidas no chat. Qualquer outra dúvida, mandem para o Humberto e aí ele manda para mim, enfim. Então é isso. Boa noite, pessoas. Até mais. E qualquer dúvida, manda para o Humberto, ele manda para mim e eu respondo. Perfeito? Muito obrigado, Tranjan. Galera, eu vou falar de uma coisa que agora que talvez não seja tão legal quanto lançar foguete, mas que tá meio que conectada. Eu vou falar um pouco de universidade. Mano, meu Deus do céu. Universidade. Então, o que a gente faz, o que a gente come, onde que a gente tá, onde a gente vive. É um prazer para mim contar um pouco sobre não só a UFBC, mas a vida universitária. Porque eu sei que alguns de vocês já devem estar pensando, faço faculdade ou não faço? Se faço, vou para qual? E como núcleo de extensão, a gente sente meio que obrigação de incentivar vocês a ir para a universidade. O UFBC, de preferência, mas se vocês quiserem ir para outras também, é super bem-vindo, porque, honestamente, vale muito a pena fazer a universidade. Primeiro, porque você vai ter gente de lugares diferentes. Por exemplo, o Tranjan é de São Roque. Eu sou de Mauá. A gente está na mesma equipe de foguetes, na mesma universidade, fazendo um projeto juntos. Sendo que ele está na casa dele, a uns 300 quilômetros daqui. Então, dá. Você vai ter projeto em grupo, que pode ser muito bom ou muito ruim, mas é uma oportunidade peculiar de você crescer. Então, honestamente, é um meio termo entre a vida adulta e a adolescência, a infância. Porque dentro da universidade você tem muita gente passando pelos mesmos problemas que você. Então, as responsabilidades elas começam a aumentar, mas ao mesmo tempo você tem os bons momentos para sair com seus amigos, os rolês que são normalmente memoráveis. E, realmente, parece meio estranho, mas se torna um pouco mais possível estudar algo que seja do seu interesse. Por exemplo, não só estudar, mas trabalhar com pessoas com interesses parecidos com os seus. Nós, de forma alguma, por exemplo, a gente é obrigado a fazer parte desse projeto. É um projeto que a gente abriu dentro da nossa equipe de foguetes, porque a gente gosta de gerar um conteúdo dentro da faculdade e passar para fora, sabe? Então, você tem muito mais poder. E claro, como diria o Timo Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas se há alguma dúvida, eu espero que até o final dessa apresentação eu convença vocês que vale a pena a vida universitária.
A UFBC, esse número está um pouco antigo, diminuiu um pouco, agora a gente está com 15 mil alunos em 2 prédios, né? Um deles é uma caixa de som, o Tran já falou que parece uma impressora, para mim é uma caixa de som. A gente tem cursos tanto na área de ciências exatas, biológicas e humanas, mas o foco é que depois que passou esse momento estranho, essa pandemia, a universidade pretende continuar crescendo. Eu vou fazer um merchan rápido da UFBC, desculpa. A universidade pretende continuar crescendo e se você tem muita dúvida de qual curso você quer fazer, não só a UFBC, tem mais algumas universidades como a Unifesp, aqui na região de São Paulo, que ela agora tem um bacharelado interdisciplinar. E por quê? Porque dentro de uma universidade, você vai, pelo menos dentro da UFBC, mas até que um certo padrão, você vai ser exposto a 3 principais tendências. A pesquisa. Então, por exemplo, dentro da nossa própria equipe, a gente tem um conjunto de pessoas que só faz pesquisa para melhorar os projetos de foguetes, para melhorar a ciência. Então, realmente, um aluno trabalhando com o professor, estudando mais e mais. Se você gosta de estudar, o pilar de pesquisa faz total sentido para você. Extensão, que é realmente você tirar o conhecimento que você aprendeu na faculdade e levar para fora. Você pode fazer um projeto muito melhor do que esse, eu tenho certeza disso. E, por fim, o ensino. A gente sabe que, para muita gente, a universidade é uma porta de entrada para um mercado de trabalho melhor remunerado. Basta você comparar algumas vagas de estágio com algumas vagas que não requerem ensino superior. Então, dá uma elevada no que diz respeito ao salário. Então, são essas as 3 principais influências que você vai ter. E na UFBC a gente já separa assim, pesquisa, extensão e ensino. E isso é na UFBC mesmo. Foi lá para 2008, eu ainda nem tinha entrado, mas a galera botou fogo em um lab, mas tá tudo bem. Não sei, eu tenho que fazer isso como obrigação pessoal para qualquer canto que eu for, mas esse logo aqui, ele é a letra A, B e C. A galera não tinha muita criatividade. Ou tinha, né? Porque conseguiu encaixar as 3 partes de uma forma genial. E se algum de vocês estava pensando ou não conhecia a UFBC, das 2 formas é pré-requisito. Então, saibam o que significa cada uma das partes do logo. É a letra A, B e C. E eu fiquei assim quando me contaram no cursinho. Tá, dinâmica de ensino. Agora uma coisa um pouco mais peculiar que a UFBC pratica, se eu não me engano, acho que também tem mais acho que a pós-graduação da USP, ela também usa o período quadrimestral, mas ele é um pouco, eu não sei se o ensino médio aderiu, eu sei que algumas escolas estavam planejando, mas eu não lembro, peço desculpas, mas é o período de ensino quadrimestral, então são cerca de 12 meses de aula e mais 3 a 4 de recesso. Ou seja, um período mais curto para aprender as coisas. É um pouco mais mais pesado, o ritmo é muito mais pesado, então você precisa se organizar. Ao mesmo tempo, ele te desafia a ser mais autônomo, então, quanto a você ser você ali já vai estar tendo o gosto da vida adulta. Tipo, você vai ter prova numa semana, você tem que se planejar, mas vai ter lista na outra. Então, a universidade, ela, de um meio termo, ela começa a te preparar para a vida adulta. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma forma de você começar a se preparar para um prazo menor. Mas autonomia também é muito bom, pelo menos na minha opinião. Por outro lado, se você pegou uma matéria que você não gosta muito, se você for aprovado de primeira, nunca mais você vai ver ela. Ao mesmo tempo, se você gostou de algo, vai ser mais dinâmico, vai ser mais produtivo, você vai ter que absorver mais rápido. Então, você pode meio que se declarar como, eu quero aprender mais. E aí é que entra a autonomia. Então, você se prepara para estudar mais algo que é do seu interesse. Como vocês viram, a UFBC ela tem um formato de prédio meio estranho, mas por quê? Porque basicamente cada uma dessas torres é uma área da universidade. Então, se eu não me engano, esse é de ciências da computação e matemática, esse daqui é de ciências naturais e humanas, esse daqui é de engenharia e ciências sociais. Então, não, ciências naturais e humanas, ciências sociais
e engenharia. Então, a proposta da UFBC é mistura tudo. Tem o bacharelado em ciência e tecnologia, que é para a galera de exatas, então é a porta de entrada para as engenharias e para os bacharelados de química, de física, de matemática e biologia. Tem o bacharelado em ciências humanas, que é para a área de filosofia, sociologia e por aí vai. Relações internacionais, economia, planejamento territorial e políticas públicas. Então, são cursos completamente diferentes, mas que você pega até algumas matérias em comum. Então, em algumas situações, você vai ter alunos de exatas e humanas na mesma turma. É meio estranho, mas dá certo, ou pelo menos a gente tenta. E também surgiram 2 novos cursos no SISU desse ano, que é a licenciatura em Ciências Exatas e a licenciatura em Ciências Humanas, que é para a galera que está tentando entrar na universidade e não ser tão exposta a conteúdos como física quântica, que é uma matriz curricular muito diferente. Então, a gente está tentando se adaptar ao grupo de alunos que tenta entrar na UFBC. Então, essa é mais ou menos uma lista. Eu destaco alguns cursos, como a neurociência. A UFBC é uma das poucas universidades que tem esse curso. Eu acho que só a USP, eu não sei se é a UFRJ ou é uma universidade do sul do país, que tem a neurociência, normalmente é como uma pós-graduação. Outro curso que eu destaco é a aeroespacial, que é meio que o motivador da nossa equipe de foguetes. Eu destaco também o meu curso de instrumentação, automação e robótica, mas, de modo geral, todos esses cursos são muito bem avaliados pelo MEC e pelo órgão que eu acabei de esquecer o nome, acho que é IGC, mas, basicamente, todos os cursos têm um bom desempenho e a UFBC é uma das melhores universidades do país. Então, mesmo tendo cerca de 15 anos, fez 15 anos, aliás, esse mês, a UFBC já está se despontando como uma das melhores universidades, tanto para a área de exatas, quanto para a área de humanas, quanto para a área de licenciaturas. Então, basicamente, eu entrei na UFBC, eu posso ir para uma das licenciaturas, e aí, licenciatura em Química, Física, Matemática, Filosofia, ou eu posso ir para uma das engenharias. Então, engenharias, neurociência, bacharelado em Química, Biologia, ou os cursos de humanas, como bacharelado em Economia, Políticas Públicas, Planejamento Territorial. Então, tem uma vasta gama de cursos. Eu realmente recomendo que, se você tem alguma dúvida, manda no chat que a gente responde, e também eu posso passar alguns links sobre a UFBC ao final dessa conversa. Aqui a gente pegou só um exemplo de 2 cursos bem diferentes. De um lado, deixa eu só confirmar, olhando do outro lado, você tem Engenharia de Gestão, que é também conhecido como Engenharia de Produção em algumas faculdades, e do outro você tem Engenharia Aeroespacial. Na prática, aero e gestão não tem muito a ver, né? Só a palavra engenharia ali. Mas como os dois estão dentro do bacharelado de Ciência e Tecnologia, percebam, a matriz curricular inicial, ela é igual. Começa a mudar aqui nas laranjas, mas o primeiro 1 ano e meio, sei lá, você entra com seu amigo e ele quer fazer gestão e você é aero. Vocês vão fazendo as matérias juntos, não tem problema. Humberto, precisa seguir exatamente essa ordem? Não, eles recomendam, mas se, sei lá, olha, eu estou no 2º quadrimestre, cada um desses é um quadrimestre, 4 meses, por favor. Estou aqui no 2º quadrimestre e eu queria fazer essa matéria de humanas, que é para entender o início do conceito da ciência. Você pode, se ela estiver disponível e você tiver vaga, você pode tentar pegar ela e trazer para sua grade. Só use o poder com moderação. Mas, basicamente, durante 1 ano e meio, as pessoas têm as mesmas matérias. Isso, na teoria, é muito bom para você ir conhecendo gente que vai para áreas diferentes depois, mas que no início vão ter os mesmos problemas que você. Passando um tempo, então, lá para o 3º ano de universidade, as coisas começam a se especificar. Então, quem é, por exemplo, de gestão, vai começar a ver sobre planejamento, sobre propriedade intelectual, ativos, operações. Vai realmente começar a se preparar para ser um profissional de gestão. Enquanto alguém que é da aero
vai começar a se preparar para ser um profissional da Aero. E isso é para todos os cursos. A gente pegou só essas 2 grades porque são 2 engenharias do BCIT que começam completamente iguais e que mudam muito rápido. Então, é só para ter uma noção do quanto a UFBC, ao mesmo tempo, ela é meio diferentona, mas ela te dá um desafio extra. E algo que é legal comentar é que vocês estão vendo esses cursos, além do BCIT, que é o primeiro diploma, aliás, além do bacharelado interdisciplinar, que é o primeiro diploma, você ainda pode se formar em 3 cursos. Mas é claro, se você entrou no BCIT, você só pode se formar em cursos de exatas. No BCH, cursos de humanas. Nas licenciaturas. Mas, por exemplo, eu já me formei no BCIT, então, check. Eu devo me formar no ano que vem em instrumentação, automação e robótica, check. E se me sobrar sanidade mental, tempo e, honestamente, eu acho que um pouco de interesse, eu vou tentar me formar em neurociência, porque é uma oportunidade, eu não preciso prestar o SISU de novo, e eu já estou dentro da universidade. Então, a UFBC permite que você forme o seu currículo final. Então, por exemplo, a galera da informação e da computação, ciências da computação, costuma fazer as 2 graduações, porque elas se encaixam muito bem. A galera da Aero costuma fazer o bacharelado de física também, porque aborda alguns tópicos muito bem. Então, a UFBC é como se fosse uma caixa de areia. Você constrói da forma que você preferir. Para fechar, eu sei que a gente já está ficando um pouco cansativo, então vamos lá. As entidades estudantis são a parte final, que é a parte mais autônoma da universidade. A universidade ela não cria nenhuma entidade estudantil. Tudo isso é criação dos alunos. Quando essa equipe de foguetes foi criada lá em 2010, foi por aluno. Hoje ela é tocada só por alunos. A gente consulta professores? Consulta porque eles têm muito mais conhecimento do que a gente. Mas todas as decisões são feitas pelos alunos. É o ápice da autonomia. Então, seja para fazer um esporte, que é muito legal, seja para começar a participar de competições, sejam de foguetes, tem equipe de carro, eu já vou mostrar também. Empresa júnior, eu também faço parte de uma, então você aprende a gerir uma empresa. Extensão, que existem projetos dentro da universidade só para levar conhecimento para a galera que está fora da faculdade. Música, lutas sociais. E por que tudo isso? Para você ir além. Você ganha experiência, você tira a cabeça um pouco dos estudos. Esse é o principal motivo, sabe? Imagina, você fez uma prova, está super cansado e vai fazer um projeto. Vai interagir com uma galera mais jovem, tipo vocês. Então, você fica fora aqui. Você está lidando com pessoas com interesses semelhantes. Então, eu sou da automação, o Pedro, que estava aqui, é da Aero. A gente faz parte da mesma entidade de foguetes. Sucesso. Então, talvez no futuro eu possa abrir um projeto, uma empresa com ele. Porque a gente tem interesses parecidos. E é sério. Procura fazer algo que você gosta. Um esporte pode ser uma boa ideia. A gente tem as atléticas, por exemplo, a gente tem a Atlética de Santo André, de São Bernardo, Muay Thai. Até o início da pandemia, a UFBC tinha no mínimo 8 modalidades de luta. Como Muay Thai, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Karatê. Eu não lembro todos, desculpa. Tem os coletivos que são para questão social, então, por exemplo, o coletivo Negro Vozes, que é para quem realmente se engaja pela questão social, tem espaço na universidade. Para a galera que gosta de circo, tem realmente um espaço para prática de arte circense. Tem infanteria, música, tem as equipes, como vocês viram lá, a Arpia, o GPDA, a Rocket. Tem a galera das competições de veículos, como o Baja e a Escuderia. E a Lizard também. Tem as empresas juniors, como a UFBC Junior e a Seiva, da qual eu faço parte. Tem o I3E, que junta de tudo um pouquinho, então a galera de engenharia, de bacharelado. Equipe para hackers, então a galera que está realmente querendo aprender ciências da computação na prática. Clube de anime, né? Rugby e projetos como a escola preparatória. Então, e é uma lista muito maior do que isso. A gente colocou aqui só alguns para dar para ver o que estava escrito
e, ao mesmo tempo, explicar. Mas é uma lista de mais de 40 entidades de assuntos diferentes. Então, basicamente, galera, para não se estender muito, essa é a minha apresentação. A universidade ela é muito maior, dá para ficar falando dias e dias com vocês sobre isso, e eu não conseguiria falar tudo, até porque eu não experimentei tudo. Eu fiz iniciação científica, faço parte de equipe, de empresa júnior, mas não experimentei tudo. E agora eu queria abrir para vocês, seja por microfone, por chat, se vocês têm dúvidas. Fiquem à vontade. Tem uma. Eu ainda. Por mais que a resposta do Pedro tenha sido muito boa para a minha última dúvida, eu queria saber se. Tipo, tem um mínimo, se eu consigo iniciar uma pesquisa já depois de ter feito o meu bacharelado. Eu já posso ser sustentado ou eu tenho que trabalhar e pesquisar? Depende. É Vitor, certo? Sim, certo. Perfeito, Vitor. Boa pergunta. Depende muito. Existem algumas linhas de pesquisa, por exemplo, você pode entrar na UFBC já por um projeto chamado, uma vez que você entrou, num projeto chamado Pesquisando desde o Primeiro Dia, que é para quem realmente é bicho, ingressante da universidade, já tem um primeiro contato com o professor. E até o ano passado já havia uma bolsa. É claro, é uma bolsa um pouco menor, de cerca de 300 ou 400 reais, mas sim, já é possível receber alguma quantia. E uma vez que você está dentro da universidade, você não precisa se formar. Por exemplo, você perguntou se você já tinha que se formar no bacharelado. Não. Dependendo da pesquisa, você pode requisitar um financiamento para um órgão um pouco mais forte, como a FAPESP. A FAPESP é meio que a nossa referência estadual, porque Estado de São Paulo, para financiamento e amparo a pesquisas. Então, é uma possibilidade, eu não vou mentir, não é fácil, então tem que ser uma boa pesquisa, bem estruturada, com um professor, uma professora forte, mas dá para receber. Por exemplo, eu tenho amigos que recebem uma bolsa FAPESP que bate na linha de um estágio simples. Um estágio simples. Conciliar os dois, trabalhar e fazer pesquisa, é um pouco mais difícil, não vou mentir. Mas, inclusive, o pilar de pesquisa é o mais forte da UFBC, porque todos os professores da UFBC são doutores. Todos. Todos eles concluíram o doutorado e a maioria já passou até do pós-doutorado. Então, se você tem algum interesse por pesquisa, aquela universidade pode ser legal para você. Não sei se respondeu. Respondeu sim, obrigado. Beleza. Eu vou responder a do Vinícius. Vocês dialogam com o movimento estudantil? Eu vou falar como presidente de empresa júnior. Sim, a gente tem um contato muito direto com o movimento estudantil. A gente não é tão ativo quanto os responsáveis pelo movimento, mas, sobretudo, o DCE, que é meio que a central dos estudantes, o diretório central dos estudantes, tem um conjunto de reuniões com todas as entidades estudantis, então o desafio deles é que todo mundo esteja bem informado, que a gente possa ter uma boa interação com o movimento estudantil. Então, sim, existe, está um pouco fragmentado por causa da pandemia, mas a gente tenta, pelos dois lados, tanto pelo lado das entidades, quanto pelo lado do movimento estudantil. Não sei se respondeu a sua pergunta, Vinícius. Como assim? Quais organizações? Não, perfeito, perfeito. Todas. Por ser uma universidade federal, então ela já acaba sendo englobada. Então, sobretudo a Uni, que foi a primeira que você comentou já, sim, já existe uma boa relação com a Uni. Sobre outras, como por exemplo, Juventudes Partidárias, aí eu já não conheço tanto, mas inclusive eu posso te recomendar o Instagram ou o Facebook do Diretório Central. Mas sim, a Uni já tem uma conexão muito mais forte com a Federal da ABC. Não sei se respondeu a pergunta. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Uma vez que você está matriculado ali na universidade, fazendo seu curso e tal,
caso você queira, por exemplo, fazer uma pesquisa ou então criar um projeto, mas você não quer, tipo, ser independente da faculdade, sabe? Lançar esse projeto sem, não sei, sabe, independentemente da faculdade, um projeto seu. Você tem essa liberdade para você fazer isso, fazer essa pesquisa ou qualquer coisa, ou você precisa estar dependente da faculdade para fazer isso? Depende. Natália, né? Isso. Beleza, Natália. Depende muito. Por exemplo, existem alguns graus de dependência. Às vezes envolve o fator financeiro. Então, você quer que a faculdade te banque? Se sim, aí automaticamente você precisa ter um reconhecimento dela. Se não, beleza, você pode rodar. Por exemplo, esse projeto aqui, da equipe de foguetes, a gente é reconhecido pela universidade, mas tudo que a gente faz é por autonomia nossa. E, por exemplo, estar em Macau com vocês hoje é totalmente escolha nossa. Então, existe uma boa autonomia. É claro, muitas vezes é bom ter o nome da universidade por perto, porque ele agrega em reconhecimento e, ao mesmo tempo, você tem um hall de docentes incríveis. Então, muitas vezes você quer iniciar um projeto e você tem um professor ou uma professora que estudou sobre ele ou trabalha com ele há 10, 20 anos. E essa pessoa pode dar um suporte. Mas você iniciar algo do zero com pessoas dentro da universidade, fora dela, é totalmente factível. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma galera que vem com você, do mesmo lugar, vocês moram numa mesma região, e estão fazendo cursos diferentes na UFBC e querem fazer um projeto social na sua região. Vocês podem. Nada disso te impede. Se quiser usar o nome da UFBC, aí dá para caracterizar como um projeto de extensão e organizar tudo direitinho. Mas você tem autonomia para abrir um projeto tranquilamente. Beleza? Entendi, obrigada pela resposta. Eu que agradeço a pergunta. Na época de estágio, tem alguma empresa na área de vocês ou que seja próxima do que vocês estudam? Fernando, boa pergunta. Depende muito. Eu acabei de arrumar um estágio na área de engenharia de manutenção, que está atrelado à área industrial. Então, para mim, satisfaz. A galera da Aero, normalmente, ela busca estágio em São José dos Campos. Então, por exemplo, um dos meus grandes amigos, ele faz estágio na Embraer. Então, é uma outra oportunidade. Tem uma galera que faz estágio na CIAT, que é uma empresa de mísseis, na Vibras, que é uma empresa de equipamento militar. Então, não é obrigatório fazer estágio na área específica, mas é legal para você aprender. E, honestamente, muita gente também faz estágio em banco. E, honestamente, paga muito bem. Ai, ai. Mas não é obrigatório. Você, por exemplo, tem muita gente que entra no BCIT ou no BCH e lá para o segundo ano já está caçando estágio e arrumando. Então, aí no curso específico, tem que organizar direitinho, conversar com o professor, orientador, conversar com uma pessoa-chave para já usar o próprio estágio. Mas é escolha da pessoa. Fazer um estágio na área próxima ou em uma área completamente diferente. A universidade só recomenda. Faz na área próxima. Mas também, se você quiser fazer em um banco que tem zero conexão com a sua área de estudo, a universidade não vai te proibir. Beleza? Fechou? Galera, mais dúvidas? Fiquem à vontade. Aquele silêncio constrangedor. Opa. Dizem que existe um estudo que diz que cerca de 4 segundos de silêncio tornam ele constrangedor. Por isso que a gente quebra esse silêncio. 3 segundos você já fica, meu Deus. Bem, galera. Lucas, depende. A UFBC ela tem um sistema que é 50% das vagas dela. Vocês já são de escola pública. Pronto, vocês já estão num primeiro grupo de cotas para entrar na universidade. Então já não é tão difícil, porque a gente sabe que no Enem, quando a gente compara as notas de alguém que está vindo de particular com alguém normalmente de escola pública, a nota da particular está um pouco maior. Então, a UFBC ela dá 50% das vagas para um conjunto de cotas
e aí a média do Enem diminui um pouco. Eu vou falar de 2017, então já não... É pelo Enem, SISU, direto, Lívia. Faz o Enem e com a sua nota do Enem você aplica dentro do SISU para entrar na UFBC. E talvez algo que anime vocês. No último edital da UFBC, ela abriu vaga para galera de Olimpíada. Então, se eu fosse vocês, eu caprichava nas Olimpíadas que seus professoras convocam, porque, sobretudo, o BMEP, OBA, dá para ganhar medalha, e aí somado... Então, tem um editalzinho organizado para você... Quem vai bem em Olimpíada tem umas vaguinhas, porque, cara, se você está mandando bem numa Olimpíada, você tem que continuar mandando bem. Então, não é tão difícil, não é tão trivial, já foi mais fácil. Lá para 2010 rodava até a 10ª lista de espera. Hoje vai até uma 4ª, 5ª. Mas também não é tão difícil. É um meio termo, porque a UFBC ainda não é tão reconhecida. Ela fica no meio do ABC Paulista, então normalmente a galera prefere a USP, prefere a Unifesp. Também são boas, não vou mentir. São boas pra caramba. Então, também não é tão difícil. E tem lá as tabelinhas das notas. Júlia, curso de matemática, física e química, tem a opção de estudar para se tornar professor ou tem que fazer uma faculdade à parte? Então, boa pergunta. Antigamente, as pessoas costumavam fazer o bacharelado e a licenciatura. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele vai se formar bacharel e eu não sei, eu vou falar. Ele vai se tornar professor e bacharel em matemática. Por quê? Porque ele entrou no BCIT quando ainda não havia se separado BCH e BCIT e licenciaturas. Então, ele vai se formar professor de matemática pela licenciatura matemática e bacharel de matemática. Então, até o ano passado funcionava assim. Além disso, existe uma outra oportunidade, que é a livre docência, que é quando você se torna um profissional muito forte numa área, por exemplo, a matemática, física. Eu sei da matemática, mas eu acredito que se expande para as próximas áreas, e você pode ou fazer uma especialização ou uma pós-graduação na área de ensino. Então, por exemplo, você se formou na grande área da física, existe a parte de ensino de física. E aí vai muito do local, por exemplo. A própria UFBC, se eu não me engano, por ter uma área de licenciatura, tem algumas pós-graduações em ensino. Então, às vezes dá para equilibrar. E sim, no caso de letras, tem realmente essa opção de ou ensino ou realmente um bacharel. Não sei se respondeu muito a sua pergunta, Julia. E galera, fiquem à vontade. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Bem, você falou que iria postar alguns links sobre... E já estou um pouco curioso sobre isso, principalmente esse digital sobre medalhistas. Perfeito, vamos lá. Então, vamos para encerrar. Vamos lá, o FBC. Eu vou pegar isso. Eu vou mandar primeiro. É que agora está rodando, inclusive, o SISU, então vocês já podem ter uma noção de como estão as notas de corte. O primeiro link que eu vou mandar é o link geral da UFBC sobre SISU. Então, tem... Deixa eu ver se eu já consigo te dar uma informação mais específica. Esse é o site geral da UFBC sobre SISU. Então, se você for olhando, tem uma parte lá no final, que é sobre as notas de corte, que eu vou mandar aqui as de 2020. Notas de corte 2020. E tem dos outros anos também. Se você voltar ao arquivo, tem dos outros anos. Esse primeiro site que eu mandei, ele responde várias dúvidas. Como funciona o processo seletivo, quais são os cursos, por que o UFBC. Inclusive, para quem tem dificuldade financeira, que a gente sabe que é complicado entrar na universidade, tem um sistema de bolsas. Então, se você comprovar, caramba, eu tenho baixa renda, a UFBC consegue te dar um aporte financeiro. Então, esse primeiro site que eu mandei, ele é muito para, ok, eu quero entrar na UFBC, mas eu não sei nada. Então, realmente, eu daria uma olhada nele. Além de, é claro,
que se alguém tiver dúvidas, professor, meu contato, e se tiver dúvida também da parte da Aero, eu posso passar o contato do Tranjan para tirar, fiquem à vontade. Além disso, qual outra coisa legal para mostrar para vocês, tá? O link do SISU, link das notas de corte. Deixa eu ver se eu tenho um link legal dos cursos, dos principais cursos da UFBC. E nesse exato momento, infelizmente, está todo mundo Infelizmente não, né? Felizmente. Está todo mundo em casa, todas as nossas aulas estão à distância. Cursos. Esse link aqui é sobre os cursos da UFBC. Então, ele retorna as principais perguntas sobre a graduação. Então, beleza, sobre estágio, sobre os cursos. Aí aqui eu vou fazer um merchan um pouco mais pesado do meu bacharelado em Ciência e Tecnologia. Mas também tem dos outros. Então, é realmente mexer, fuçar. Tem muita informação. É realmente um universo. É um micro-universo. Então, é normal ter dúvida. É muito normal não saber para qual faculdade escolher. Mas é para isso que a gente está aqui. É por isso que a gente sai da UFBC para fazer esses eventos, para contar para vocês. E se vocês tiverem dúvida, ficarem à vontade para perguntar. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem mais alguma informação? Qualquer informação. Se eu souber, eu passo para vocês. A UFBC tem algum tipo de canal no YouTube, ou não sei, algum projeto que ensine sobre, tipo, brevemente sobre os cursos para estudantes, essas coisas? Sobre os cursos, não exatamente. Eu estou falando muito na manhã porque eu não tenho certeza. Eu abri aqui o canal geral. Ó, canal geral da UFBC é esse daqui. Deixa eu mandar aqui. Canal geral da UFBC no YouTube. E aí ele tem alguns conteúdos explicando a questão da universidade na sociedade, algumas discussões que a gente anda tendo sobre questão de projetos de extensão, alguns eventos que aconteceram. Então, tem muita informação, não necessariamente todo o conteúdo que rola na universidade, mas alguns eventos têm sido gravados. Então, se você tem curiosidade por alguma área, tem neurociência aqui, tem direitos humanos, tem esporte, lazer, iniciação científica. Então, tem muita informação aqui, não necessariamente dos cursos, mas já dá para ter um gostinho das áreas. Espera aí, que eu acho que tem uma coisa que pode ser legal. Oferecer para todos. Aqui. Essa playlist. Deixa eu compartilhar essa playlist. Playlist UFBC para todos. Compartilhar. A UFBC para todos é um evento que a universidade faz todo ano. Playlist UFBC para todos. A premissa é bem simples. Convidar vocês a conhecer a nossa universidade. Então, fala um pouco sobre os cursos, sobre a entrada na UFBC, as entidades estudantis. Então, é um lugarzinho legal para começar a tirar dúvida. Tentar, caso você tenha dúvida, vale a pena ou não entrar na UFBC, assiste e aí vai começando a tirar suas conclusões. Eu mandei aqui os 2 últimos canais, os 2 últimos links são do YouTube. Galera, mais alguma dúvida? Pelo menos eu não. Ok, Vitor. Então, eu acho que é isso. Eu queria primeiro agradecer ao professor, no caso de vocês, professor Renato, pela ponte. Basicamente, surgiu porque o nosso professor orientador do núcleo de extensão é professor orientador do Renato, e ele fez a ponte. E também ao professor Emerson, que permitiu essa conversa. E é aquilo, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, fiquem à vontade. O professor tem meu contato. Se quiser mandar pelo professor, a gente responde também direto para o professor, para vocês. Da minha parte, eu acho que é isso. Eu agradeço pelo espaço. Obrigado, viu, Humberto? Valeu pela presença e pela disposição também. Obrigadão. Galera, sendo bem sincero,
não é mais do que a nossa obrigação. Se a gente fizer uma boa ponte entre a universidade e, sobretudo, a galera no ensino médio, essa galera entra no ensino médio, entra no ensino superior, e depois são eles que vão estar dando aula no lugar de vocês, são eles que vão estar fazendo o projeto no meu lugar, e eu acho que isso é o essencial. Então, eu que agradeço muito a oportunidade, desejo uma boa noite para vocês e que vocês se cuidem nesse momento difícil. Espero que num presencial a gente possa fazer um projeto mais na prática, mais mão na massa. Inclusive, a gente gosta muito mais do projeto mão na massa, mas enquanto não dá, a gente vem, apresenta a UFBC, a equipe, foguetes para vocês e dá tudo certo. Então, tenha uma boa noite.